Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar os nossos rendimentos em relação ao nosso relacionamento cognitivo de, de encontrar alegria no plano de saber sobre dados do organismo, né? Conhecimentos do organismo. Isso, querendo ou não, nos ajuda em momentos inesperados, né? Porque a gente consegue, quanto mais a gente arrecada esses momentos de felicidade, alegria em relação ao conhecimento e suas tendências de valor, mais a gente consegue concatenar dados, né? Fazer links e esses links em certas relações lógicas pode ser aquilo que vai dar graça para o seu dia, né? Essa fundação, essa formatação que você consegue operar a partir dos seus conhecimentos reunidos, né? Então eles operam por você. E como a gente estava conversando sobre vasos sanguíneos, a gente falou sobre as artérias e até as caracterizou, um dos instrumentos de sofisticação que nós temos é para, para carregar o saber é você marcar o saber a partir de trabalhar a técnica de converter as coisas é, para um, para uma para uma conscientização daquilo que ela pode ter, né? Ter ter função de com, de de controle sobre o posicionamento do seu pensamento, né, do seu processamento de dados. Então a gente utiliza as matérias para se agarrar. E dentro das matérias a gente consegue materializar superfícies, né? Você consegue materializar formas e renderizá-las no seu pensamento para te ajudar a se manter pensando nas coisas. Então é assim que a gente se mantém pensando em algo, né? A gente faz uma derivação do pensamento e com essa derivação a gente consegue manter a atividade. Então, o que seria a derivação? A derivação seria a divisão. Só que a divisão é num sentido, ah, num sentido técnico, né? Onde cada um dos elementos vão marcar, vão ter uma modulação própria, uma característica, uma localização, uma função própria para aquilo que seria só um. Então, ó, aonde eu tenho um, eu consigo escrever, eu consigo desenvolver vários que estão nesse um. Então, isso é tecnologia de organização e de informação, né? E como a gente conversou ontem, né? A gente viu que o organismo ele trabalha com essa tecnologia,
né? O sistema orgânico, ele trabalha com essa tecnologia. A tecnologia de aderir-se a um modelo de divisão precisa, né? Então, de um embrião, a gente consegue se dividir e crescer em precisão, né? E tudo isso vai sendo formatado e modulado com o passar da informação. Agora que você sabe disso, a gente também comentou um pouco no vídeo anterior que tudo é informação. Só que a gente está tão imerso, a gente está tão debaixo, afundado em informação, nós estamos fundados e afundados nessa informação, a gente só vê aquilo que nos é incoerente. Porque a coerência, ela se mantém estável. Então, a coerência é que esse aqui é um pente e, obviamente, a gente tem essas coisas aqui. Aí, o que é incoerência? A incoerência, ela oferta a você uma supervisão. A incoerência faz você olhar e fazer uma análise entre todo esses dados aqui e prestar contas de informações precisas, né? Ou seja, a gente consegue saber sobre essa técnica do organismo de se editar por informação. Então, quando você fala, o camarada lá, ele tá do regime ditatorial. Bom, você pode entender que dentro do manifesto da Policy, onde se reuniam as pessoas para pensar o agora, né, lá na Ágora, o agora dentro de trabalhar em reuniões as informações que são circunstancialmente precisadas a partir da incoerência lógica, para tentar formalizar uma coerência dentro daquilo que não se conhecia e agora passa a se conhecer. E até mesmo coordena-se esse conhecimento instalando encontros com ela. Por exemplo, o seu filho um dia ele vai se encontrar com a escola e um dia ele vai se encontrar com a escolha que ele vai fazer após a escola. E numa inteligência secreta, onde a gente analisa esse excretar no sentido do produto sintético, sintetizado pelo organismo dentro de um campo de escolhas, qual ele vai mais escolher. Isso é uma técnica estatística, porém, obviamente, quem entende de digestão, e você entende muito bem porque você faz isso todos os dias, você digere, você entende que cada alimento a ser digerido transforma o produto da digestão. Cada coisa que você se envolve transforma a sua sensação. É isso. Cada informação que você lê transforma o seu corpo sobre a elevação dessa informação em uma escala de funcionamento orgânico. A gente chama isso de até mesmo de exames funcionais, né? É aonde que a informação vai funcionar. Então eu consigo, por exemplo, instalar eletrodos no seu cérebro aqui, ó.
eletrodos aqui nas superfícies do seu cérebro e em exames radiológicos detectar funções do seu cérebro a partir das informações que eu emano, né? Se eu falo para você pensar em alguma coisa, se eu leio alguma frase para você, a gente consegue ver qual parte do seu cérebro vai contrair mais. A contração, ela é uma informação. Ela é uma informação que fica entre sim e não até cair mudar o tempo de contração a partir da escolha entre o sim e não. Então é como se a gente tivesse assim, ó, sim, não, sim, não, sim, não. Isso aqui é a contração. Aí eu falo assim, comida gostosa. Aí você começa a ativar o seu lóbulo frontal, o seu lóbulo parietal. Aí em algum lugar ali eu vejo lá na tela do computador se ativando. E aí você começa a parar mais tempo no sim. E aí quando vem pro não, você. Isso aí é algo no ritmo. O que é algo no ritmo? É que você está fazendo força para sim, para manter a comida gostosa, a frase ser verdadeira. Então você está, ou seja, você está indo contra contra a negação da informação. E aí, se você trabalhar a lógica matemática, a gente tem um quadro onde elementos de verdades e falsos, de verdadeiros e falsos, são em organizações contados. Então você pode ter uma escala de sims e um não aqui, ó, e todo o resto se tornar não. Assim como você pode ter uma escala de nãos e ter um sim aqui, ó, que vai fazer todo o resto se tornar sim dentro desse lado de sim, não, de contração. Então, isso é fascinante. Por quê? Porque na física a gente estuda isso em uma dada dimensão de vetores. E imagina só que cada célula contaminada, ou seja, em momento de contração do seu organismo, se torna um vetor ativo pela pelo processamento da informação, uma vez que tudo é informação, a gente consegue até mesmo a partir dessa visão, dessa reação exposta, saber pelo que esse organismo, dentro da sua aplicação vetorial, está contraindo. Pelo não, pelo sim e qual, né? Porque, de alguma forma, a gente consegue se orientar no espaço e responder as perguntas: por que, como, quando, onde e não, o que, como, quando, onde e por quê. Essas 5 informações, elas conseguem ser respondidas para cada modulação que você faz no organismo. Olha, e tudo isso mexe com o todo, o organismo todo. E dentro desse todo aqui, ó, existe o sangue. O sangue, se você pensar, ele é transportado pelos vasos.
e a gente está falando do vaso que leva oxigênio. O oxigênio para você pode ser visto a partir desse nosso trabalho de concatenação ou lógica ou facilitação de imaginação. O oxigênio nessa visão de raciocínio, ele representa para nós temperatura. E aí o que acontece? A temperatura que a artéria traz, o oxigênio, ela é uma temperatura que consegue fazer uma excitação nas, nos, no, nas células, né? Ele consegue excitar as células. Sabe como que as células se excitam? Por causa da temperatura, da mudança de temperatura, né? Essa mudança de temperatura cria uma variação. Ela varia o estado da celular, né? O estado celular. Por quê? Porque existem receptores para a temperatura, né? Assim como existem receptores para proteínas, de receptores para hormônios. Existem vários tipos de receptores instalados pelo organismo, inclusive nos vasos. Receptores para atividades elétricas, né? Então, dentro dessa respiração, desse processo de respiração, o que acontece? Quanto mais você traz o oxigênio, mais você interfere na temperatura que é homotérmica, né? Então, quando você causa uma mudança nessa homotermia, o que acontece com o organismo? Existe um movimento orgânico, um vetor, que começa a trabalhar mediante a esse dado, né? Então, existe a interpretação dessa mudança. Tanto o seu cérebro começa a interpretar, e à medida que seu cérebro começa a interpretar, os órgãos começam a ser mudados de atividade, né? Eles começam a ganhar mais atividade ou até mesmo diminuindo atividades. A gente chama isso de coordenação de hormônios a partir de feedbacks, e isso tudo é uma comunicação precisa do organismo. Por que é uma comunicação precisa do organismo? Porque o organismo ele trabalha com os fatos. E o fato é que quando a sua taxa de oxigênio está mudando na sua circulação, os seus órgãos eles estão excitando essa mudança. Essa mudança causa efeitos que levam e desencadeiam vários efeitos no organismo, né? Esses efeitos precisam de ser conduzidos, processados para que o organismo ele não perca o controle, né? Para que ele se mantenha dentro dessa fábrica, dessa expressão, desse estado, né? Então, isso é, é bem bacana, né? Vamos ver aqui. Opa, peguei aqui. Então tá, a gente viu isso no vídeo anterior e a gente ficou de trabalhar agora, né? Precisamos trabalhar
com o modelo de aprendizagem, né, desse né, que é o vaso arterial, onde a gente vai conhecer esses pedaços desse vaso, né? A gente vai conhecer cada um desses ramos, né, das artérias, né? E aí a gente vai saber melhor comunicar, né, a partir disso. Então eu baixei aqui, baixei não, né? Aqui, ó. Primeiro a gente vai trabalhar com a, a artéria que a gente chama aorta, né? Esse aqui é o vaso mais. É, esse é um dos vasos mais conhecidos e. Aqui, ó, principal, né? Então, artéria aorta. A aorta é a região é a referência dos vasos arteriais que a gente tem o maior diâmetro. Então, dos vasos aórticos, dos vasos arteriais, né, da artéria, né, que a artéria é uma só, né, da artéria, o maior diâmetro está na aorta, né? Daqui até aqui é o maior. E o que que isso quer dizer para nós? Bom, se você pensar que a gente tem essa massa aqui, ó. E aí a gente vai fazer o que com essa massa? A gente vai passar um rolo nela. A gente vai esticar essa massa. Se você pensar que a gente vai esticar essa massa, olha só. Se a gente passar o rolo nela, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer assim, né? Não vai fazer assim? Aonde que é a região com um diâmetro maior? Que vai se manter o diâmetro maior? É exatamente essa, não é? Ou seja, o que que a gente infere nisso, né? Hum, vamos ver aqui, vamos fazer inferências. Olha só, do coração parte a aorta. O que que a gente infere disso? Que a aorta, né? A composição desse vaso está atrelado ao coração, né? Então, é como se o coração ele fosse uma semente que, né, vamos pôr aqui, ó, o coração é uma semente e dessa semente crescem os troncos, certo? Tudo bem até aqui? Essa semente cresce esse tronco. Vamos ver aqui, ó. Então, é, é bacana pensar assim. Então, se a gente separar a semente desse vaso, né? Vamos dizer que os vasos eles são as raízes que a semente, que o coração, né? Que a semente gera. E aí, cara, você vai ver que a complexidade do organismo
é que o organismo ele consegue ter várias sementes gerando várias raízes, né? Então, né, a gente pode chamar isso aqui, ó, de o sistema circulatório. Sistema circulatório. Então, todo sistema ele tem uma semente e as raízes da semente. Olha só que legal, né? Essas raízes da semente, então, vão fazer um sistema, vão circular, ó. Ok? E vão voltar para a semente. Então vamos dar um rolé com essa raiz, vamos conhecer essas raízes, né? Então o coração, nós estamos bem aqui no coração, beleza? Nós vamos sair aqui, ó, do coração. Pam! Vamos sair do coração. E olha só, a maior raiz, ela parte daqui, ó. Ela se chama aorta. Aorta. Então a gente tem a artéria aorta. Então vejam só. Aorta. A aorta é a maior artéria do corpo humano e o principal vaso da circulação sistêmica. Ela transporta sangue, oxigênio do ventrículo esquerdo do coração para todos os tecidos do corpo, desempenhando um papel central na manutenção do fluxo sanguíneo e da pressão arterial. Primeira coisa que a gente tem que levantar aqui é que, de alguma forma, muitas pessoas que estão estudando acreditam que o sangue é, é um líquido necessário para o organismo. Não, né? Sangue não é um líquido, sangue é um tecido. Sabe por quê? Porque é uma mistura. O sangue ele é como se fosse um tecido que agrega, né? Que consegue agregar coisas, polos de nutrientes e consegue uma temperatura bem alta dentro dos vasos a partir da sua constante pressão. Você já ouviu falar que o coração ele não para de bater? E ele não para de bater justamente para manter esse trabalho sistêmico, que é a circulação daquilo que a gente chama de sangue. Só que o sangue é um tecido. O tecido ele só consegue circular porque tem água, tem vitaminas, tem proteínas, tem várias coisas que a gente chama de sumos, né? Nutrientes. E aí o que que acontece? Algumas coisas elas são experimentadas pelos órgãos. E aí a gente vai. Tem essa cozinha, a gente já falou, né? É uma cozinha mesmo, a raiz cozinha, né? Raiz cozinha. Então a raiz ali, a raiz está cozinhando, né? Só que a gente tem a raiz do coração, a raiz do cérebro, a raiz do fígado, a raiz dos rins, né? A raiz do pâncreas. Então vamos dar um giro na horta aqui, ó. A origem. O ventrículo esquerdo do coração. Então você tem o coração aqui.
e os ventrículos. Não, os átrios e os ventrículos, né? Então, esse aqui é o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E aqui, ó, o ventrículo esquerdo. Então, daqui, ó, sai, né, aqui, ó, por trás aqui, a aorta principal. Ó, right coronary artery. Deixa eu ver se a gente consegue ser essa aqui, ó. Artéria coronal direita, né? E aí você começa aqui, ó. O ramo ascendente da aorta, né? Começa aqui, ó, ramo ascendente. Então, imagina que ela tá indo para debaixo da terra. Só que não é bem assim, né? Mas imagina que aqui é debaixo da terra para ela, ó. Ela tá, ó, ramo ascendente da aorta e logo aqui, ó, ela vai se bifurcar. Vamos pegar aqui então, só para trabalhar a nossa imaginação, porque é o melhor sabor da aprendizado é trabalhar a imaginação, né? Então olha só que incrível, né? Vamos pegar essa daqui. Não, vamos ver aqui imagens. Olha que legal, mano. Como a gente não é tão parecido com as plantas que às vezes a gente é o passado delas, né? O que vocês acham? Você acha que a gente é o passado ou o futuro das plantas? Qual que é a teoria? Me parece que as plantas elas estão muito mais aperfeiçoadas do que o homem. Elas me parecem, né? Tá, vamos. Como que a gente vai pegar? Essa aqui vai ficar boa. Olha, então o que a gente tá vendo aqui, ó? Que da onde que ó, a raiz começa a nascer, ó? Você tá vendo assim, ó, que o tronco, ele, olha só, ele cresce e bifurca, né? Hum, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui tá bom, né? Então, olha só, você tá vendo aqui, ó. Vamos supor, aqui você tem o coração, vamos dizer aqui, ó, e aqui você tem um tronco saindo do coração. Tá vendo? E aqui você tem a bifurcação, ó. Direita, continua para cima, esquerda. A mesma coisa vai acontecer nas raízes de baixo, né? O que eu quero mostrar para vocês? É esse negócio aqui que a gente viu aqui, ó. É esse rolo aqui, ó, no coração. Vamos desenhar. Então a gente tem um coração e vai começar a rolar alguma coisa nesse coração, né? Vamos pôr que isso aqui é a linha do tempo desse coração. E aí o que acontece? O coração ele vai crescendo para cá e crescendo para cá. Só que o que acontece? Acontece que para onde ele pode crescer já está programado, né? Já tem uma forma aqui, ó.
A natureza, ela tem uma forma e forma aqui, ó. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Aqui é uma coisa. Dentro desse limite é uma coisa. Quando vem para cá é outra e quando vem para cá é outra. Então, o que que essas outras coisas vão fazer aqui, ó, que são o meio? Eles vão fazer o crescimento e esse crescimento ele vai ser adaptado ao meio. Só que o que que acontece? Cara, imagina que isso aqui é uma pilha, esse rolo, né? Pro coração. Essa pilha, cara, ela vai falar assim, ó, toma energia, toma energia, toma energia, toma energia, toma energia. Vai só bombando energia, só bombando energia. E aí o céu é o limite, meu camarada. Porque só tá mandando energia, 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 energia. E o que que acontece? Da onde que sai energia? Sai muita energia. Então, ali próximo da onde sai, né, do coração, o tronco ele vai ser gordão assim, ó, ele vai ser grandão. E aí o que que acontece? Tá mandando energia, tá mandando energia, tá mandando energia. Só que o que que acontece? A Da onde sai existe um decaimento de energia, né? Para a energia que sai daqui for gerando e chegando mais longe, vai sendo difícil. Por quê? Por causa da geração e da conservação de cargas. Porque ao mesmo tempo que está gerando, tá conservando, está gerando outra. Está gerando outra, está gerando, está conservando, está gerando outra. Está conservando, está gerando outra, conservando, está gerando outra. E aqui do outro lado é a mesma coisa. Olha o que, que isso vai fazendo. Ó, você está gerando e está conservando, está gerando, está conservando, está gerando. Olha o que, que vai fazendo. Opa, 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 aqui, ó. Aqui é, aqui tem um outro ambiente aqui, sei lá o que, né? Então começa a gerar para cá também, ó. Aqui é uma célula diferente. Vamos dizer que aqui gerou só célula masculina. Aqui gerou uma célula feminina. Opa, a feminina, o que que ela fez? Ela casou com um macho e fez o seu próprio caminho. Vamos dizer assim, né? Então, o que que é isso aqui, ó? Isso aqui é o Adão e a Eva, né? Então, ó, vamos dizer que Adão ficou sozinho, aí reclamou, Deus mandou a Eva e ó, aí ele foi fazendo, foi fazendo. Aí aqui, ó, vamos dizer que várias gerações, até que aqui, né, nessa geração aqui, Adão encontrou uma Eva, o outro Adão aqui encontrou outra Eva. Vamos dizer assim, né? Nesse tipo de observação. O que que isso quer dizer? Quer dizer que houve, né? Houve alguma coisa aconteceu, alguma coisa aconteceu. E que isso aconteceu? Aconteceu um cruzamento, né? Ou seja, um ambiente fértil. Aonde que tem um ambiente fértil aqui? Aqui, ó. Aqui é o ambiente fértil. Por quê? Porque é como se os braços nessa região aqui, ó, chamasse, né? Chamasse o sangue, né? Então é como se os braços aqui, ó, essa região aqui, ó, tivesse alguma coisa que chamasse os vasos, né? E essa chama fez nascer
esse desvio, né? Ou seja, nasceu para lá e nasceu para cá. Uma coisa só se desvia de uma orientação por um orientador. E o orientador, nesse caso que Deus fez no nosso organismo, aí a gente teria que chamar aqui, ó, o conhecimento superior, que é os sistemas orgânicos. Porque tudo tá ligado, entendeu? Então é como se fosse uma uma dependência mútua, né? São várias sementes. Vamos ver se a gente tem uma imagem mais legal. Pô, não tá mostrando, hein? Aqui, eu tô procurando esse tipo de imagem aqui, ó. Então, observa aí comigo, né? Então, olha só, o vaso sanguíneo, ele tá num ambiente. Alguma coisa fala com ele para crescer para lá, para cá, para fazer essas raízes. Que coisas são essas, né? Quais coisas são essas? São esses camaradas aqui, ó. São o esqueleto, é o sistema nervoso. Então, é todos esses órgãos aqui dividindo o mesmo lugar, né? Por quê? Porque esse camarada aqui, ó, né, os vasos sanguíneos, eles precisam encontrar função, né? Então, o que que o vaso, o que que a raiz está procurando? A raiz procura uma função. Nesse caso, a gente está remontando por imagem um processo que a gente chama de fugiu a cabeça aqui. Da. Opa, fugiu a cabeça, né? Sistema orgânico. Deixa eu ver. Tá. Embriologia. Então a gente está remontando aquilo que a gente chama de embriologia. O desenvolvimento embrionário, né? Ou seja, então aqui a gente vai respondendo a essas questões embriológicas também em relação, é claro, focando no vaso sanguíneo. Mexendo com a aparência dessa ciência aqui também, né? Então, a função do sangue, ele precisa de encontrar a função. Encontrar. O vaso, ele precisa de encontrar a função. E o que que acontece? O encontro desse camarada aqui, ele meio que já ele já é programado aqui, ó. Ó, ele já é programado nessa massa aqui, ó, né? Então é bem legal que como isso pode acontecer tão tão perfeito, né? Uma obra tão fascinante, né? Então, sabe por quê? Porque é de passo a passo, né? É de um passo para o passo, né? São passos a passos. Então é como se a gente pudesse tudo, né? Em nome do passo, né? Com a paz e paz, de paz em paz, a gente pode tudo nesse sentido. Ok, beleza. Então é por causa disso. Então, esses vasos sanguíneos aqui que a gente está vendo, esses vasos não, o vaso sanguíneo, ele vai encontrar a sua função. A sua função é acordar
todos essas outras sementes aqui. Músculo, essa parte do sistema. Então existe um casamento celular, né? Então vamos pegar aqui. Então existe um casamento celular, né? Você tem lá na embriologia, né? Você tem as células cardíacas. E o que acontece? As células cardíacas, elas são especializadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas só funcionam e crescem em determinadas regiões e circunstâncias. Nossa, aí é difícil produzir, hein? Por quê? Porque as células cardíacas, elas só crescem em determinados locais, em determinadas condições. São células super adaptadas. Tá bom, né? Olha, então, beleza. Elas elas se proliferam lá na embriologia. E aí, beleza. Aí elas se proliferam, aí beleza. Elas já se formaram o máximo, né? O seu máximo é o coração. Porra. Então elas chegaram na razão, né? Ela já chegou no seu máximo, né? E o que acontece? Esse coração que chegou no máximo, ele não consegue mais, né, proliferar. E aí o que acontece? Para ele se manter vivo nesse ambiente especializado, ele está ligado, ele tem o seu tronco, né? Ele busca sociedade, né? Então ele busca essa sociedade aqui, ó. Ele faz um caminho que leva para o coração, né? Então, o caminho da verdade, né? Então, olha que bacana, cara. E aí o que acontece? Ele continua vivo mesmo depois de ter chegado ao seu máximo, né? Ele continua operando. Ele continua esperando. Então, vamos dizer que eu sou um coração e eu continuo esperando. Estou é, com os meus vasos, né? Cuidando dos meus vasos. Só que o que acontece? Agora que o coração ele formou uma sociedade, a sociedade do coração, não, sociedade do anel não. A sociedade do coração, carai, sociedade do coração, ela é o seguinte, ó, ela tá toda unida, então é uma sociedade, meu amigo, uma sociedade. Só que o que acontece? Essa sociedade, ela quer globalizar. E aí, sabe o que é uma sociedade globalizada? É o seguinte, né? É o coração aqui, ó, fazendo conexões com
todos os especialistas do organismo. E sabe como que ele mede isso? A gente chama de harmonia, ou também homeostasia, ou também pressão cardíaca. Sabe por quê? Porque o coração ele ele tem um receptor aqui, ó, que é basicamente para nós aquele contador, né? Ou administrador da é, é o contador, né? Vamos dizer o contador. E o que acontece? Ele recebe mensagens se o cérebro não fizer as suas tarefas. Se ele tiver com baixa de oxigênio ou se ele tiver com excesso de oxigênio. Então, o que acontece? Todos os órgãos do organismo agora são sociedade com o coração. Eles fizeram uma sociedade ali. E os órgãos, eles dependem das informações oxigenadas. Então, essas exigências do coração, que o coração faz para levar oxigênio para os locais, é as contas, né? E aí, o que são as contas, meu amigo? As contas, a gente falou no vídeo anterior, são as marcas. São as marcas de informação. Né? Porque se você marca uma informação, você modula toda uma massa. Então a gente chama isso de massa de manobra. Essa massa de manobra, ela vai cobrar oxigênio. O que é a massa de manobra? São atividades físicas, né? Elas vão cobrar oxigênio e aí é assim que você sabe que em algumas regiões gastam mais, algumas regiões gastam menos e vice-versa, e você faz os estudos. Então tá, a gente agora tem uma ideia do que acontece aqui, né? Acontece uma chamada, né? Uma aliança, uma conexão global do coração. Então, cara, isso é muito doido, cara, pensar nisso. Bom, mas é aquilo, né? Às vezes o nosso pensamento para, mas a natureza não. E olha só, às vezes a gente acha que a natureza está parada, mas olha só. E tudo isso para fazer trocas sociais. Todo esse crescimento para continuar as trocas sociais. Nesse caso, essa planta está trocando nutrientes, seivas brutas com o solo, prometendo no futuro pagar com os frutos, né? Que a gente chama, né? Então, o coração ele promete dar frutos. Dar frutos, né? Então você tem lá, ó, a semente e aí ela pá, quebra, tem um Big Bang na semente, né?
Aí, aí o que que acontece? Essa semente quebrou, Big Bang na semente. Aí ela começou a crescer aqui, ó. E esse crescimento foi aliado aos nutrientes que tinham nesse meio. Então o meio trouxe a ela, ó, um crescimento aliado. E aí o que que acontece? Existe uma taxa, ó, 2 para 1. Então, enquanto eu cresço 2 aqui, aqui eu cresço 1, ó. Mais 2, né? Criou mais 2 aqui, ó. Andou mais 2 passos. Aqui eu andei mais 1. Entendeu? Vamos supor que a gente tem uma métrica aqui. Por quê? Porque aqui a gente tem um meio diferente daqui. Aqui a gente tem um meio aéreo e aqui a gente tem um meio terroso, né? E aí o que que acontece? As células que estão crescendo para cá e se especializando para cá, estão se especializando a serem e estarem vivendo em terrosos, em atividades terrosas. As células que estão crescendo e sobrevivendo para cá e se adaptando e crescendo, elas estão sendo adaptadas ao meio aéreo, né? Olha que massa. E todas essas adaptações fazem com que a célula ela se modifique, né? Ela modifica o seu jeito, a sua estrutura, toda a sua característica, né? Então existe uma mudança pelo meio, né? Pela aliança. Então a aliança ela cobre essa mudança. Então vamos anotar aqui, ó. A gente tem então a horta ascendente. É, aqui, ó, esse sinusoide, sinolobular junction, aorta, o arco aórtico. Aqui, ó, esse é o arco. E aí do arco aórtico a gente tem saindo o tronco braquiocefálico. Braquiocefálico. A gente tem a artéria carótida comum direita, na esquerda, né? Artéria carótida comum esquerda. Carótida esquerda. E a artéria subclávia direita. Esquerda, né? Subclávia esquerda. O isthmus, né? Aqui é o isthmus, que é onde vai ter a descida e a descida da aorta, né? Aqui a gente tem posterior intercostal artérias. Então, do arco aórtico, a gente tem artérias intercostais também, né? Arteríolas intercostais, que irriga as costelas, né?
aorta descendente, né? Aí a gente tem a aorta descendente, né? Caraca. Aqui, ó, uma visão do... ah, como se o coração ele tivesse apagado aqui, ó. Aqui, esse é o ventrículo do coração aqui. E aí, do ventrículo, a gente tem, ó, a aorta ascendente. Aqui, ó. O arco aórtico. E no arco aórtico a gente tem instalado, ó, a artéria braquiocefálica, a aorta braquiocefálica, a artéria carótida comum e a subclávia. Artéria carótida e a subclávia esquerda. Artéria carótida e subclávia. E aí vai descendo aqui. Legal, né? Então, essa aqui é uma imagem legal de já trabalhar o entendimento, ó. Que veja só como funciona, né? Você tem o coração aqui, essa sementinha, e dela saindo as raízes. Essas raízes, elas vão, ó. A subclave, ela vai subir para cá, né? A braquiocefálica, ela vai vir e vai se bifurcar em subclave direita e e carótida direita, né? Aqui, ó, carótida direita e subclave direita. Aqui a gente já tem. Então, olha que coisa doida, né? Vamos desenhar aqui. Então, você tem essa é uma ótima maneira, né? Então, você tem aqui o cajado de Moisés aqui, ó. Então, aqui o que a gente vai fazer aqui, ó? Essa é a braquiocefálica. Como é que faz isso, né? Como é que isso acontece? Como é que esse corte acontece aqui, ó? Aqui a gente a carótida que vai subir a carótida esquerda que vai subir para cá e ao mesmo tempo aqui, ó, eu já tenho a braquiocefálica direita, esquerda, né? Como se você fosse embriologista, qual que seria a sua chamada para esse acontecimento? Né? Se alguém em espécie comum de entendimentos, né? Alguém que não entende, né? O que você diria sobre a possibilidade dele entender, né? Vamos usar aqui, ó, as ferramentas que a gente tem. Então, beleza. Tá, eu tenho o coração. Vamos dizer que ele é uma semente, né? E essa semente, ela, né? Ela tem igual a gente viu aqui, tem os ramos que saem a coronárias artérias, né? Então, desse tronco aqui, ó, que sai o sangue do coração, né? Desse tronco aqui, ó, que sai o tronco aqui, ó, do ventrículo esquerdo. O que acontece? Acontece aqui, ó, que desse tronco aqui, ó, sai
As coronárias também. A gente tem as coronárias que vão irrigar o coração. Então, você tem uma passagem aqui que irriga o coração, você ele vai ele vai saindo da cá e aqui, ó. Opa, tem um cano que vem para cá, ó. E esse cano que vai vir para cá, a gente já sabe que ele vai se bifurcar aqui, ó. Ele vai vir para cá assim, ó, e vai fazer assim. E aqui ele vai continuar para cá. Diferente do lado, o que é diferente aqui desse lado, que aqui esse tronco aqui não se bifurca. Você já reparou que a gente está falando do esquerdo? E muita gente, né? Se você ouvir falar, eles têm a dinâmica no braço direito reduzida, né? O que a gente chama isso, né? A gente classifica isso como destro. Ó, destro não, a gente o destro. A pessoa que é destra, ela tem o você já reparou, né, que o braço direito, né, ele o lado direito ele é mais potente, ele faz movimentos mais você se comunica mais fácil com ele do que com o esquerdo, né? Muito provavelmente, muito provavelmente tem uma relação aí de vaso. Muito provavelmente. Opa. Olha só. Por que que, ó, o braço direito? Aqui e aqui, ó. É diferente, ó. Consegue perceber, ó? Sai aqui, aí desse tronco aqui, ó, vem aqui para cima e vem para cá. E só aqui que acontece, ó. Então a gente tem uma diferença no que a gente poderia chamar de diferença de pressão, né? A gente pressão, né? Só que eu não sei direito, né, se ocorre realmente essa diferença. Até porque existe uma matemática aqui, ó, nessa distribuição, né? A gente teria que medir os tamanhos e tudo. Mas com certeza a pressão ela manda naquilo que a gente chama de tempo de resposta, né? Porque o sangue, né, os nutrientes do sangue, a pressão do ambiente, do espaço, o oxigênio, a taxa de oxigenação das células é é algo que está em proporção de uso quando a gente está utilizando algum tecido, né? Você gasta oxigênio, é, então isso aqui influencia, né? A pressão, o tempo de chegada, né? O quanto a contração traz, né? Então tudo isso influencia. E o que que a gente está vendo aqui é uma noção de dinâmica a partir dos vasos, né? Lembrando, esse daqui é a artéria braquiocefálica direita. Essa daqui é a carótida direita. Essa aqui é a artéria carótida esquerda.
E essa aqui é a artéria braquiocefálica esquerda, certo? Aqui, ó, a gente vai começar a artéria ascendente e dentro aqui entre a artéria ascendente a gente tem ramos arteriolares que irrigam as costelas, né? A gente chama de tá aqui. Artérias intercostais. Pirate, né? São as artérias intercostais. Vamos ver se é isso mesmo. Costais. Seria arteriolas. 11 pares de artérias intercostais. Que, ó, elas inervam as costelas. Para título de conhecimento, né? Elas são muito importantes para a manutenção dessas regiões. Vértebras, ascendente cervical, a artéria ilíaca. Não, tá, essa imagem tá difícil. Não, mas por noção e pro estudo nesse tempo de hoje, né? Nessa dedicação, está ok. Então, olha só. Essa imagem aqui, ela, para nós, para elucidar para nós aquilo que a gente viu hoje, é muito legal, porque vejam só, a gente começa a se perguntar o que gera e gerencia o esqueleto, né? Qual que é a bomba formadora de esqueleto, né? Pô, qual? Né? Me fala. O esqueleto, ele é me explica, né? Então, veja só, a gente precisa de uma semente, de um filtro, de alguma coisa que gera o esqueleto, né? A gente sabe que o esqueleto, estudando, a gente tem as células, os osteócitos, osteoclastos, osteoblastos. Se não me engano, é o osteócito que gera o osso, né? Esse tecido ósseo. Tá, mas me fala assim, como que é formado esse osso, né? Me fala, né? Qual que é, como, quem, né? Ele é raiz do quê? É isso que eu tô tentando colocar, né? Ele é raiz do quê? Entende? Olha só, o sistema circulatório, ele, ele tem o coração e esses vasos eles saem do coração. Eles são é uma formação, né? É, é uma é um tecido orgânico que serve função para o coração, né? O sistema respiratório ele é
né? Você tem um pulmão, o grande pulmão, que conduz a sua raiz, né? Sua raiz hum, a diferencial, né? A sua raiz que se desenvolve aqui, ó, nesse canal. Então a gente tem um canal e a raiz. O sistema nervoso central, a mesma coisa, né? Você tem um cérebro, as células cerebrais, os neurônios, né? O líquor e o feixe dele, o alcance dele, aonde ele tem os seus canais, né? Aonde ele processa, aonde ele se socializa, né? A sociedade desse camarada. A gente tá chegando lá. A gente tem o baço e algum do baço a gente tem toda uma rede, né, que a gente chama a rede do sistema imunológico ou a rede do sistema linfático. Ele encontra os seus canais como com uma função de trabalhar o alcance das regiões afetadas, né? Ou seja, as memórias, né? A imunidade. Tudo aquilo que agride o organismo, ele é chamado para trabalhar com o reflorestamento do organismo. É como se ele instalasse ali uma usina para fazer a recompostagem, né? Utilizar os materiais perdidos na luta com os agentes imunes para reflorestamento da região, né? A imunidade. Trabalhar com a dificuldade do acesso dos vírus, né? Criando essas memórias. Aqui a gente tem também o sistema digestório, que tem como a como sementes, né? O, o fígado. E o fígado ele tem uma relação com essas raízes. Só que olha só, as raízes, né, esses canais do sistema digestório, que é um órgão muito complexo, eu diria, é, você você tem uma vasta especialização por decomposição, né? Então você tem, ó, os trabalhos mecânicos de decomposição do alimento, os trabalhos de decomposição química, é, e aí os trabalhos de decomposição mecânica de novo, né? Fazendo aquela torção dos alimentos. Essa torção aqui, ela é uma coisa que foi sendo aperfeiçoada e ela é porque essas células aqui, elas são vivas, né? Tem coisas que a gente esquece, mas tudo isso aqui que a gente está vendo é vivo ou se faz vivo pela presença da vida, porque o esqueleto ele é morto, ele é um cemitério, mas ele se faz vivo porque o sangue visita esse cemitério. Você está entendendo? Então, esse camarada aqui, o esqueleto ele é morto, mas pô, ele se faz vivo pelos investimentos sanguíneos, né? Pelas vidas que utilizam esse cemitério para é, ser e estar. Então é como se o esqueleto, na minha opinião,
fosse um cemitério para preservar e manter toda essa vida aqui, ó, em organização segura. Então essa segurança aqui, ó, é uma camada criada pelo banco pelo banco de sobra, de reservas de e nutrientes que, né, conseguiram formar essa massa aqui, a partir do trabalho com as células que produzem esse tipo de massa, né? Porque a gente pode olhar agora, né? Aqui a gente tem um rim que trabalha com a água ou a irrigação do organismo, né? E o auxílio nas quebras dos alimentos também. Aqui, ó, esse aqui é o sistema de supercomunicação, o sistema dos hormônios, né? São, são filtros mais induzíveis, né? São trabalhos de indução que mexem muito com a mecânica é, do processamento e do trabalho recreativo do cérebro e do organismo em momentos em vários tipos de momentos, né? Por exemplo, momentos inesperados de ataque e fuga ou de sexualidade, alguma coisa assim, reprodução. E olha só, esse camarada aqui, ó, chamado músculo, nessa rede que permite o organismo se movimentar de uma maneira muito autoritária, muito independente, essa independência aqui, ó, trouxe para a sua segurança essa esse cemitério aqui, ó. Tá vendo? Então, essa é a luz ou a minha ilusão dessa conta que trouxe para toda essa organização a super sobrevivência. Imagina que isso aqui é a floresta que ganhou consciência e trabalhou na fé de Deus para se desenvolver em uma unidade muito, muito dependente da natureza e independente de si, que sempre vai procurar o bem de fazer o esforço preciso para manter a natureza externa e fazer com que ela encontre cada vez resultados melhores na vida. Então, isso realmente é fascinante. É um encontro com. Eu não sei você, mas é um encontro, né? Uma forma de ler, né? Ler aquilo que a gente tem como a produção de Deus, né? E será que a gente não consegue ver Deus nessa configuração, a partir dessa criação, né? Então a gente precisa de começar a quebrar os ovinhos, cozinhar os neuroninhos, é, acreditar no possível de saber disso, para realmente ahn, tendenciar a respeitar e procurar o bem disso, né? E se encontrar nessa vida, porque tem tantas vidas aí deixando se levar pelas ervas daninhas, né? Por essas coisas sociais extraterrenas, né? Então a gente tem que se preocupar com isso também. Porque em algum momento elas chegam até nós e nos atacam, né? Bom,
Então é isso. É, No próximo vídeo a gente vai ver, vai andar mais um pouquinho aqui, ó, pelo vaso sanguíneo e conhecer os seus ramos e a quem elas servem, né? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!